A liturgia tem uma sequência maravilhosa. Domingo passado, na festa da Santíssima Trindade, nós escutávamos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, irmãos, nessa festa do Sacratíssimo Corpo e Sangue de Cristo, nós nos alegramos, nós transbordamos de felicidade, porque esse Pai que deu o seu Filho inventou essa forma de estar conosco, de estar dentro de nós, de nos dar vida através da Eucaristia. A sua vida. Impressionante como Jesus insiste: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Que vida? A vida biológica? Não, essa vida biológica a gente pode ter também sem Eucaristia, sem Cristo, sem missa, sem rezar, a gente pode ter. Mas vida espiritual, vida divina, vida de Filho de Deus, vida eterna, somente comungando o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que a segunda leitura é curtinha, mas é linda. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Comunhão, essa palavra em grego é muito forte, koinonia, é uma comunhão íntima, profunda, de vida, de coração e de bens, porque não existe uma comunhão parcial, irmãos. Quando os casamentos têm isso, na sociedade civil, precisa, por causa das limitações das pessoas, mas do ponto de vista religioso, comunhão ou é total ou não é comunhão. Tá bom. A Eucaristia, eu estava lendo o Fulton Sheen, um bispo norte-americano falecido, vai ser beatificado. Ele fala umas coisas lindíssimas. Ele diz que a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, o maior dos 7, porque ele contém de maneira substancial a pessoa de Cristo, o autor da vida. E ele fala que trata-se do único sacramento para o qual todos os outros se dirigem. Como os outros são como setas que apontam para o centro de um círculo. Esse centro é a Eucaristia. É como o Sol. Os planetas giram em torno do Sol, né? E todos os sacramentos giram em torno da Eucaristia. O batismo. No batismo você nasce como filho, filha de Deus. Na Eucaristia, uma criança nasce e já procura o peito da mãe, já nasce com fome, né? Precisa comer. A necessidade para sobreviver é comer, alimentar-se. Na vida espiritual, um cristão, um filho de Deus que nasce, tem fome e sede de Deus, do amor de Deus. Onde que ele encontra esse amor? Na Eucaristia. O crisma, a confirmação do batismo. Depois, pensem, o sacerdote, o centro da vida do padre, diz o Papa São João Paulo II e tantos outros santos, é a Eucaristia. Quem conheceu o Papa São João Paulo dizia que era impressionante vê-lo celebrar a Eucaristia. E o matrimônio, o amor verdadeiro, não aquele amor só de palavras, o amor verdadeiro é morrer pelo outro,
Onde que um casal encontra capacidade, força para todos os dias morrer pelo outro, dar a vida pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pelo sogro, pela sogra, pelo pai? Onde que encontra? Na Eucaristia. Porque a Eucaristia é pão partido, é sangue derramado. Isso é amor. Eu fico impressionado e fico triste de ver que tem pessoas que às vezes não descobrem isso. Vêm na Eucaristia, comungam, mas vivem no egoísmo mais radical. Só pensam nelas, não saem dos seus interesses, não sabem amar. A Eucaristia, irmãos, deveria nos ensinar a amar. Santo Agostinho fala: olha aquilo que te é servido, porque você é chamado, se você recebe esse amor que se parte por você, que se derrama por você, é para que você seja transformado em Cristo e a tua vida possa ser pão partido para os outros, vinho derramado, sangue derramado para os outros. Os santos compreenderam a Eucaristia. Não tem um santo, podem estudar, podem ler, né, que não seja apaixonado pela Eucaristia. E tem um santo, patrono dos padres, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que consegue dizer as coisas mais profundas, mais ricas, numa linguagem que uma criança de 5 anos entende, com uma simplicidade que só Deus poderia dar. E esse cura d'Ars, ele fala: todas as boas obras reunidas não equivalem ao sacrifício da missa, porque essas boas obras são obras dos homens. A missa é obra de Deus. Fala que nem o martírio, o mártir, ele dá a sua vida por amor a Deus, pela fé e pela igreja, mas na missa é Cristo, é Deus que dá sua vida por nós. Ele diz: ah, que coisa grande é um padre! Quem o compreendesse morreria. Deus obedece-lhe. Ele diz umas poucas palavras na consagração e na epíclese, né, que é a invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, e Nosso Senhor desce do céu ao seu chamado, e encerra-se em uma pequena hóstia. Ou seja, Deus obedece o padre. O padre foi consagrado, recebeu o sacramento da ordem para fazer muitas coisas, mas a principal é celebrar a Eucaristia, dar às pessoas o pão da vida, esse pão que dá vida eterna. E depois diz: Deus mantém seus olhos sobre o altar. Este é o meu filho amado, ele diz, em quem pus todas as minhas complacências. Olha, escutem isso, diante dos méritos da oferenda dessa vítima, ele nada pode recusar. Deus não recusa nada que você lhe peça, segundo a vontade de Deus, pelos méritos de Cristo na Eucaristia. É belíssimo, irmãos. E no outro trecho ele fala, olha que coisa linda, está ligado com a primeira leitura. Quando Deus quis dar um alimento à nossa alma para sustentá-la na peregrinação da vida, vocês viram que Deus, por 40 anos, deu o maná no deserto. No deserto não tem nada. Tem areia, tem pedra e tem sol escaldante. Não dá para viver no deserto. Deus sustentou seu povo por 40 anos no deserto. Tem um conto judaico muito bonito que fala aqui, porque Abraão, um dia,
acolheu aqueles 3 peregrinos e Deus deu para eles o pão, né? Deus, por 40 anos, deu o maná para o seu povo no deserto. Porque Abraão, um dia, deu água para os peregrinos, Deus, por 40 anos, matou a sede deles no deserto, água que saía da rocha, que acompanhava-os pelo deserto. Porque Abraão deu carne também para os peregrinos, Deus mandou as codornizes, né? A carne para sustentá-los no deserto. Ou seja, Deus paga bem. As nossas pequenos gestos de amor com os outros, o Senhor recompensa de uma forma extraordinária. Mas aqui diz o cura d'Ars, quando Deus quis dar um alimento à nossa alma para sustentá-la na peregrinação da vida, passeou o olhar por toda a criação e não encontrou nada que fosse digno dela. Então voltou-se para si mesmo e resolveu doar-se. A Eucaristia é o Senhor que se doa a você. Não é uma coisa, não é algo bom, é o máximo, é tudo. É tudo. Por isso, irmãos, que eu espero que Deus dê sabedoria a todos, aos jovens também, porque hoje eu vejo muitos jovens que foram batizados, foram crismados, comungados, e depois começam a namorar e vão morar juntos, não se casam na igreja, e ficam sem a Eucaristia. E parece que não acontece nada, está tudo bem, você não está na graça de Deus, mas está tudo bem. Te falta, eu não sei o que é que vai sustentar o amor dos dois, se não for Cristo Jesus, porque aquele amor romântico, aquele amor, aquela atração só física acaba rapidinho. Se os dois não descobrirem a fonte do amor para poderem se amar todos os dias, também quando o outro se torna pouco amável, esse casamento vai para o ralo. Por isso, irmãos, a necessidade que nós temos da Eucaristia, todos nós, começar do padre, todo fiel, cada um na sua condição em que vive. A fonte do amor está aí. Você quer amar como Cristo te amou? Não perca a Eucaristia. Sem mim nada podeis fazer, nada de bom, nada de honesto, nada de santo. Podemos e fazemos muita besteira sem o Senhor, mas coisas boas, virtuosas, amor verdadeiro é com Cristo. Tá bom, quantas coisas lindas. E uma coisa interessantíssima. Logo depois de comungarmos, se alguém nos dissesse, o que levas para casa? Poderíamos responder, levo o céu. Um santo dizia que somos os porta-Deus. As mulheres não têm um porta-joias em casa? No quarto, uma caixinha, onde você guarda na gaveta, com os anéis, os brincos, um colar, né? Porta-joias. Pois bem, você que comunga é um porta-Deus. Você guarda, você carrega o Senhor dentro de você. Onde você for, quem conversar com você, quem te encontrar, deveria encontrar o que você tem dentro, Deus. Agora, irmãos, a semana passada foi dia de São Filippo Neri, um santo maravilhoso e engraçadíssimo, e que tinha também uma devoção pela Eucaristia extraordinária. E esse santo, ele percebia que na Assembleia tinha um fulano que comungava e saía, ia embora logo. A igreja sempre pregou da importância da ação de graças depois de comungar. Cristo está presente dentro de nós, então é um momento de adoração, de pedir também, né? De estar com o Senhor, né?
Então, esse santo via que esse homem comungava, acabava a missa, saía correndo. E ele, para ajudar a corrigir aquele homem, falou para dois coroinhas, os que carregavam a vela, falou, vocês, porque sempre que a Eucaristia é transportada de um lugar para o outro, 2 velas devem acompanhar, né? Ele falou, a hora que aquele homem sair, vocês vão, com a vela acesa, seguir ele, por onde ele for. E ele achou estranhíssimo, estava andando na rua e 2 coroinhas com uma vela. Falou, moleque, que vocês estão aqui? Não, foi o Dom Filipe que mandou a gente vir aqui e acompanhar o senhor. Ele falou, eu vou lá. Voltou e o santo já estava rindo, né? E disse, não, é que eu vejo que você comunga Cristo e sai correndo. Você não agradece, não faz 1 minuto de adoração, né? E o cara percebeu que estava pisando na bola e disse que nunca mais foi às pressas, mas depois da missa rezava um pouquinho. Eu, hoje cedo na oração, pedia perdão a Deus por todas as vezes que eu não me preparei devidamente para a missa. E todas as vezes que eu também não fiz ação de graças depois da missa. Espero que Deus me ajude também a vocês, porque, irmãos, são pequenas coisas que fazem uma diferença imensa. É real a presença de Cristo em nós. O Papa São João Paulo II diz que ele teve o exemplo do cardeal de Cracóvia, que rezava muito, e o Papa aprendeu isso e falava, diante do Santíssimo, eu não só rezo, eu às vezes escrevo e preparo as coisas, porque eu sei que a presença do Senhor é uma fonte de inspiração. Então, as decisões que eu tenho que tomar, pastorais, né? A orientação também e a intercessão pelas pessoas, diante do Santíssimo, tem uma força muito maior. Tá bom, irmãos, digo isso porque nós todos temos que redescobrir a importância da oração. Muitas vezes nossa vida, nós nos cansamos e ficamos meio desorientados, aturdidos com os problemas, com as preocupações. Nós temos 1000 coisas no dia para fazer, né? Mas nós esquecemos que se começássemos rezando e escutando a Deus, pacificando a nossa alma no Senhor, faríamos muito mais e muito melhor. Trataríamos as pessoas, enfrentaríamos os problemas, porque o Senhor que nos ama quer nos ajudar. Por isso que ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. A nossa cruz, irmãos, todos temos a cruz, várias cruzes, pessoas, coisas pessoais, situações que nos fazem sofrer. Se a gente aprendesse a dividir o nosso fardo com o Senhor, com aquele que disse, vinde a mim, conta comigo, deixa que eu te ajudo, como nossa vida seria diferente, irmãos. Talvez precisaríamos de menos calmantes, menos coisas para dormir, e se a gente rezasse melhor e mais e direito, né? Tá bom, então vamos agradecer ao Senhor que tem nos ensinado que não só de pão vive o homem, não só daquilo que eu produzo, que eu faço, que eu luto, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu o tentador, o demônio, com essas palavras do Deuteronômio, da primeira leitura. Não só de pão vive o homem, não só daquilo que é gostoso, que me sacia na hora, não, de cada palavra que sai da boca de Deus. E uma das palavras que Deus deu para o seu povo foi o maná, esse alimento misterioso que o sustentou e que diz que tinha todos os sabores
É impressionante isso. Cada um, para as crianças, tinha um gosto de mel, que gostam de coisa doce, né? Para os adultos tinha gosto de outras coisas que os adultos gostam. Ou seja, Deus é tão carinhoso conosco, que sabe o que a gente precisa, sabe o que a gente gosta, e nos atende, nos sacia, né? Nos alimenta, nos sustenta, porque Ele tem uma missão para nós, de sermos nesse mundo tão tumultuado, tão violento, né? Tão cego, um mundo que está tentando viver como se Deus não existisse, que está rejeitando a revelação, está jogando no lixo a palavra de Deus. Nesse mundo nós temos uma missão de sermos porta-Deus, pessoas que levam Cristóforos, portadores de Cristo, pessoas que levam a humildade de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, no trabalho, na escola, na casa, no grupo da igreja. Levar Deus, porque é isso que sacia, irmãos, essa vida eterna. Quantas vezes Jesus fala, quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, tem, agora, hoje, e no último dia eu o ressuscitarei. Por isso que a vida eterna não é alguma coisa para depois da morte. A vida eterna é a vida em comunhão com Deus. Começa agora, aqui. É fruto do batismo, é fruto da Eucaristia, é fruto... Irmãos, e a Eucaristia, só para encerrar, quando São Paulo fala, porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Então a Eucaristia não é só comunhão com o Senhor, é comunhão entre nós. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus, e da mesma Mãe, que é a Igreja. Por isso a Eucaristia, o fruto dela é a caridade, é o serviço, é estarmos atentos à necessidade do outro. Carregar o fardo uns dos outros. Esta é a lei de Cristo. Como Ele carregou o pesado fardo dos nossos pecados, nós somos chamados a carregar o fardo, ajudar a dividir o peso da vida, os sofrimentos e as alegrias com os outros. Irmãos, isso transforma o mundo. A verdadeira revolução que pode mudar um país, pode mudar a política, pode mudar a igreja, pode mudar tudo, é a Eucaristia, viver esse mistério. Revolução nenhuma funcionou até hoje baseada na força, nas armas, na imposição. Nenhuma funcionou. A única revolução que funciona é essa daqui, porque é a revolução do amor. Nas revoluções se matam multidões. Nessa aqui morreu um só. Um só, que se entregou e ressuscitou. Essa funciona. Irmãos, e nós somos chamados, nossa sociedade hoje precisa de ver Cristo, de ver o amor, de ver a gratuidade, de ver o perdão, a misericórdia. Vivemos num mundo que não conhece a misericórdia. Conhece a lei, conhece a cobrança, conhece a justiça essa dos homens, mas não conhece o amor, o perdão. E é a Eucaristia que produz em nós tudo isso. Vamos bendizer o Senhor, vamos comungar com fé, vamos agradecer ao Senhor. Depois do fim da comunhão, um tempinho de silêncio é muito importante. Parar os cantos e cada um, aproveitando Cristo dentro de si, agradecer, louvar e pedir. Tá bom?